Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação, com vocês do 6º ano, nesta segunda aula do 2º bimestre, o comportamento ético comparativo nas variadas tradições religiosas. Nós já sabemos qual é a definição de ética. A ética é um ramo da filosofia que fala sobre o certo e errado, sobre o comportamento aceito de maneira correta, socialmente correta, legalmente correta e o não correto. Evidentemente que isso não é, a ética não está subordinada à religião. Mesmo as pessoas religiosas têm essa obrigação de ter um comportamento ético aceitável, mas a religião também tem aspectos da sua própria ética. Só que todas as religiões estão subordinadas ao contexto maior da ética. Por isso que a gente, nesta aula, vai ver uma comparação entre as variadas tradições religiosas sobre o comportamento ético. Para isso, nós vamos ver aqui a realidade das religiões no contexto social, a conduta ética das religiões. Como seria, num contexto geral, a conduta ética das religiões? As tradições religiosas, como pertencimento humano, fazem parte do contexto social e cultural. Vários indivíduos buscam algum tipo de religião na esperança de colocar em ordem a sua vida, conhecimento da origem da vida, como se vive a vida além da morte, devido ao inesperado do cotidiano. Buscam sentido dentro da fé religiosa, buscam espiritualidade, esperança para viver, assim como orientações para uma conduta correta. Incoerente alguém que tenha religião e não tenha cuidado de mostrar uma conduta correta. Esse é o aspecto religioso. Agora, na conduta ética, dentro das religiões, como seria o aspecto ético? A ética é um ramo da filosofia. As religiões possuem em seu repertório doutrinário princípios éticos. Às vezes até o erro de uma religião querer enxergar a sociedade a partir dos seus conceitos éticos. Os conceitos éticos da religião são restritos ao contexto daquela religião. Muitas vezes acontecem outros contextos, há contextos evidentemente, respeito ao outro, por exemplo. Isso é exigido na ética filosófica, na ética religiosa, independente disso. Mas certos preceitos da religião, eles serão restritos a ela e não poderão ser impostos a todos, visto que a sociedade é plural, há quem não tenha religião e há quem tenha outras religiões. Então, com isso, a gente pode concluir que religião e filosofia e ética andam juntas, há um diálogo entre elas. Certamente, quando uma pessoa procura uma religião e adere a essa religião, consequentemente, vai concordar com os princípios éticos, os princípios morais, os princípios doutrinários de comportamento dessa mesma religião. Ok? Vamos ver agora exemplos de ética de algumas tradições religiosas, já que o nosso objetivo é ter uma visão comparativa da ética dentro do contexto da religião. Por exemplo, o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião da Índia, especificamente dentro da Índia, mas gerou o budismo, que se tornou, eu costumo dizer que o budismo é um hinduísmo tipo exportação, né? Então, o hinduísmo é uma das religiões mais antigas que existe, uma das civilizações mais antigas que existe. Os livros textos do hinduísmo são os mais antigos. Ele se funda na lei moral da causa e efeito. Essa é a visão hindu. No karma, o karma é a consequência das ações feitas e no dharma é o comportamento individual de cada um. Assim definido o conceito do caminho moral correto de cada pessoa, ok? Como o caráter, as circunstâncias de uma pessoa variam, a fé lhe oferece maneiras de viver e como seguir o seu dharma. Karma é uma herança que a pessoa traz para essa existência, eles acreditam na reencarnação, não é? O espiritismo traz do hinduísmo, do budismo, essa crença na reencarnação, e o Dharma é essa visão prática do viver. Aquilo que faço aqui e agora terá consequências na próxima reencarnação. Essa é a visão do hinduísmo, é a ética do hinduísmo. Então, o hindu, o budista, o espírita, de certa forma, ele vive pensando assim: eu preciso fazer
o bem, o máximo que eu puder, porque a minha herança na outra encarnação vai ser superior a essa que eu vivo agora. Esse é o pensamento do hinduísmo. E o budismo? É uma divisão do hinduísmo, herdou os princípios éticos do hinduísmo, como ocorre com o jainismo, que é outra subdivisão do hinduísmo, aderindo à lei da causalidade moral ou karma. Os seres humanos acumulam mérito ou demérito, karma bom ou karma mal, ruim, segundo o comportamento, esperando acumular mérito pelo caminho das 8 vias. É uma ideia budista, no qual se esforçam para se livrar do sofrimento e do desejo, o desejo desenfreado, né? Então, aí está o caminho das 8 vias, uma pesquisa para você fazer a respeito do budismo, que é o caminho das 8 vias, ok? Vamos ver um pouco de ética no judaísmo. O judaísmo também é uma religião antiga, não tão antiga quanto o hinduísmo, mas é uma religião antiga. Do judaísmo houve o descolamento do cristianismo, não é? Os cristãos dizem que o Messias é um judeu, é Jesus, então o cristianismo nasce a partir do judaísmo. O judaísmo, olha, eles dizem que há 613 mandamentos. Moisés é o mediador da lei que Deus prescreveu para os judeus. Os judeus não veem sua fé como legalista, embora eles tenham esses mandamentos, eles dizem a sua fé não é legalista. Eles dizem, a Torá e o Talmud são livros sagrados, práticos, cobrindo todos os aspectos da vida. Então, para os judeus, há livros, tradição escrita, tradição oral posteriormente escrita, que é o caso do Talmud, que envolvem, que abrangem toda a vida, ok? Para os judeus, a religião deles supre a ligação com Deus em tudo o que fazem. Possuem uma ética dualista, ou seja, sem distinção entre ética religiosa, dando destaque a uma série de qualidades eticamente boas: generosidade, hospitalidade, boa vontade, honestidade, respeito pelos pais, tendo como princípio fundamental: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa é a ética do judeu. Embora ele viva dentro da sua religião, ele procura conciliar a ética religiosa com a ética prática, com a ética filosófica e aplicá-la no seu dia a dia, ok? Vamos ver o islamismo. O islamismo surge no século VIII, sendo uma religião prática, oferece aos seguidores instruções de como viver segundo a Sharia. Sharia, ele é orientadora de decisões morais e legais do Corão. A partir do Alcorão ou Corão, existe um conjunto de regras orientadoras para o muçulmano, chamada Sharia. Então, juntamente com a opinião dos líderes religiosos, todas as religiões têm os seus líderes, não é? Monges budistas, ok? Rabinos judeus e os líderes lá dos muçulmanos, eles também influenciam na vida dos seus adeptos, dos seus seguidores. Os princípios éticos da Sharia, no islamismo, regem a vida do muçulmano e da sociedade. Também existe a Sunnah. O que é a Sunnah dentro do islamismo? São relatos da vida do profeta Maomé. Há uma máxima no Islã, né? Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Então, a vida de Maomé constitui-se num exemplo para os muçulmanos, assim como a vida de Cristo num exemplo para os protestantes, a vida dos profetas do Antigo Testamento, Moisés, exemplo para os judeus, ok? Quando uma passagem do Corão não é bem compreendida, a Sunnah ou Hadith do profeta serve como auxílio interpretativo. Então, a Sunnah vem em socorro ao adepto do islamismo para que ele possa entender o Alcorão, que é o seu livro base, que é o seu livro de origem, ok? Vamos ver então a ética no cristianismo. Nosso objetivo é fazer uma comparação entre as tradições religiosas. No cristianismo, o fundamento da ética cristã é a vida e os ensinos de Jesus. Por exemplo, o Sermão do Monte, Jesus afirma: eu não vim revogar a lei, mas cumprir. O cumprimento da lei para Jesus é algo bem elevado,
mas os cristãos acreditam que ele foi o único que conseguiu integralmente cumprir a lei. Ele, portanto, se constitui num exemplo para o cristão. Estabeleceu um sistema ético ampliando a lei mosaica. Inclui alimentar o raiva como crime. Não é? Jesus colocou num patamar acima, né? Disse, você não comete um assassinato, mas se você tem ódio no seu coração, é como se cometesse, é como se matasse, é como se fosse um atentado àquela pessoa, embora ninguém saiba, ninguém veja. Então, esse é o nível de comportamento ético proposto por Jesus. Os princípios éticos do cristianismo dialogam com outras religiões e com a ética filosófica, como toda religião deve fazer, não é? E promovem um intercâmbio, deve haver um intercâmbio entre todas para que se influenciem mutuamente. Não é só o cristianismo que propõe isso, todas as religiões, aliás, o ensino religioso como disciplina, que tem a sua origem nas ciências das religiões, propõe esse diálogo exatamente para ressaltar os aspectos positivos e éticos de todas as religiões, ok? Então, esse intercâmbio entre todas as religiões deve influenciar as decisões jurídicas na sociedade para que possa haver uma equiparação de princípios éticos a partir do contexto das religiões. Esse diálogo é fundamental, o diálogo entre as religiões, porque a sociedade é plural. O Estado é laico, mas ele abriga, ele acolhe todas as religiões. Então, elas devem ter uma convivência inteligente, dialogal, para que a ética delas sirva como referencial para as pessoas, até para quem não tem religião. Imagina, não é? Alguém que não tem a religião, mas vê num religioso que tem princípios éticos, que infelizmente há religiosos que não têm, mas essa pessoa vê num religioso de princípios éticos um exemplo para si. Isso é positivo, não é? Candomblé é uma religião de matriz africana. Aliás, uma das religiões que sofre o maior preconceito. A gente tem que se educar para isso, para cancelar o preconceito que vem misturado com racismo quando se trata do candomblé, da umbanda. Eles são diferentes entre si. É necessário conhecê-las. A cosmovisão iorubá ou iorubana situa dois níveis da existência. A ética, então, do candomblé parte desses dois níveis. A totalidade da existência e a existência histórica. Tudo existe nesses dois níveis, totalidade da existência e a existência prática, a existência histórica, o dia a dia. Por detrás da realidade concreta da história está a realidade que torna tudo possível. A ética se dá no equilíbrio entre esses dois níveis. Interessantíssimo. De certa forma, o cristianismo também pensa assim, não é? Alguém diante de Deus tem uma vida prática. As religiões, de forma geral, pensam nisso. Algo por trás da atitude que vão ter na vida prática, não é? O axé, no candomblé, é a força sagrada que mantém o sistema existencial em equilíbrio. E a filiação aos orixás, dentro da ideia do candomblé, determina para cada ser humano um modo de ser e de agir e de estar no mundo. No candomblé, as pessoas têm uma identificação maior com um orixá ou outro e esse orixá influencia a vida deles. É assim que pensa o candomblé. Então, muito útil, muito importante essa comparação entre tradições religiosas e há outras que nós não mencionamos, tomamos essa como exemplo, ok? Muito obrigado. Não deixe de clicar, acessar essa aula na plataforma Eduque e até a próxima oportunidade. Um abraço.